Nós estamos aqui para falar do Maio Bordeaux. E o Maio Bordeaux vem hoje falando sobre a questão do mês do combate às cefaleias. E nós já iniciamos logo falando sobre esse assunto porque, na verdade, a gente tem que chamar a atenção da população, porque muitas pessoas sofrem com vários tipos de cefaleias. E é por isso que a gente convidou hoje aqui para o nosso estúdio a nossa querida Fernanda Castro. Bom, quem me conhece na TV já há um bom tempo, já deve ter ouvido várias vezes a Vanusa dizer, ou alguém dizer, a Vanusa hoje não veio para o programa, não deu certo porque ela teve uma cefaleia, ela teve uma enxaqueca. E é até interessante de falar sobre isso, estando com uma neurologista. Por quê? Porque a cefaleia é a mesma coisa da dor de cabeça, é a mesma coisa da enxaqueca. E aí, como definir essa palavra, né, que mexe com a mente de tantas pessoas? E é por isso que nós estamos hoje aqui para conversar com ela. Graças a Deus, parece que essa cefaleia deu um tempo. Pelo menos aqui na Aldia eu tenho me sentido muito bem. Mas é algo que mexe verdadeiramente com muitas pessoas. E nos últimos tempos, muitas pessoas têm se queixado de dores de cabeça, de cefaleia. Tem como a gente diferenciar ou não? Enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia? Tem. A dor de cabeça é o termo popular, né? Cefaleia é o termo técnico para se referir à dor de cabeça. Então, é como se fossem sinônimos, só que cefaleia é o termo técnico. Existem mais de 100 tipos de dores de cabeça ou cefaleia, e uma delas é a enxaqueca. Né? Então, assim, a gente tem as cefaleias que são mais comuns, como, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas. E aí existe todo um critério para poder definir qual é o tipo. Então, enxaqueca é uma síndrome, é um tipo de dor de cabeça que tem características particulares, né? Então, que a pessoa fica sentindo um latejamento geralmente de um lado da cabeça, com enjoos, a luz e o barulho incomodam, prefere ficar quietinho, não fazer esforço físico e muitas vezes falta o trabalho, ou vai, mas não consegue dar a sua produtividade de maneira adequada. É uma das mais frequentes. Quando a gente fala de dor de cabeça, quando a gente fala de cefaleia, vale lembrar desses tantos tipos que tem uma tal de uma cefaleia clássica. Essa cefaleia clássica, ela vem com vários tipos de enxaquecas em uma só? Não tem esse nome assim na classificação cefaleia clássica. Existe, por exemplo, uma enxaqueca clássica, ou que preenche os critérios. A gente tem uma classificação internacional de cefaleias que todos os tipos de dores de cabeça têm que preencher os critérios. Então, a gente chama clássico quando preenche os critérios. Quando não preenche todos os critérios, a gente diz uma dor de cabeça atípica, uma enxaqueca atípica. Por que as cefaleias, geralmente, elas não são mostradas através de exames, como tomografia, né? Isso. E muitas vezes isso chama a atenção da população. E, gente, eu tô com cefaleia e fui fazer o exame e não deu nada. E muitas pessoas, às vezes, ficam chocadas. Esse tratamento realmente não é visto através das tomografias? Então, o que acontece? A dor de cabeça, ela pode ser primária, onde a dor de cabeça é a doença em si, e não há nada por trás disso, ou pode ser secundária a uma outra doença, como, por exemplo, um tumor. Acontece que mais ou menos 90% das dores de cabeça são dores de cabeça primária. A dor é a doença, não tem nada para você ver em um exame. E às vezes até é difícil o paciente se convencer disso. Muitas vezes o próprio médico diz assim, não tem necessidade de fazer um exame. E o paciente, não, mas eu quero e tudo. Então, quando o neurologista vê que a dor de cabeça do paciente, ela preenche critérios para uma dor primária, como por exemplo a enxaqueca, o paciente não apresenta nenhum sinal de alarme na conversa e o exame físico normal, realmente não tem essa necessidade. Porque a gente sabe que a grande maioria é primária, não tem uma alteração. Quando essa dor de cabeça se torna crônica? Aí é importante fazer a avaliação médica. Na verdade, gente, 3 crises ou mais de dor de cabeça no mês. Ou menos, mas se for dores muito incapacitantes, que não melhoram com remédio, você tem que procurar uma ajuda médica. Porque aí, no caso, quando é crônico, que são muitos dias no mês, a gente tem que fazer um tratamento preventivo.
Inclusive, é importante a gente falar sobre essas cefaleias, porque existem pessoas que elas tomam paliativos, passam uma vida inteira tomando paliativos. É importante a gente falar sobre a causa, do cuidado que a pessoa tem que ter verdadeiramente com o tratamento, né? Porque através de um tratamento específico, essa cefaleia, mesmo que ela não vá embora sendo uma doença crônica, mas você vai ter uma qualidade de vida. Exatamente. E uma das principais causas de cronificação de dor, a pessoa pode ter uma dor aqui e outra ali, mas uma das principais causas de cronificação é o uso indevido de analgésico. Toma aqui, aí não melhora, aí toma depois de novo, aí continua sentindo dor, vou esperar ver se passa, aí toma de novo. Quando vê o paciente está fazendo abuso de medicação e aquela dor cronificou. Porque se tivesse ido cedo para o médico, ele tinha orientado o tratamento certo no início, cortado ali, digamos que o mal pela raiz, e melhorava. Mas, então, é muito importante o paciente não se automedicar. Vamos chamar a atenção das mães relacionadas às crianças. Existem pessoas que, quando vêm descobrir que tem uma cefaleia, já está na fase adulta. Vai levando, meio que empurrando com a barriga, aquela dorzinha de cabeça, aquele mal-estar. Quando se faz esse tratamento dessa doença que se diz crônica, na infância, pode acontecer dessa criança realmente ficar boa, dessa cefaleia, ou não? Ela é crônica e pronto? Não. Assim, a enxaqueca, que é uma das principais, que pode se manifestar até na infância, ela é uma doença que tem base genética. Tanto é que a gente vai atrás, muitas vezes a gente pergunta, pai, mãe, irmãos, tem. Então, assim, ela tem causas genéticas que podem ser desencadeadas por gatilhos ambientais, como, por exemplo, dormir pouco, ficar muito tempo sem comer. Mas ela pode vir porque veio. Então, não tem um tratamento que seja curativo. Certo. E eu queria que você falasse a respeito das meninas. Por que as mulheres sofrem mais com enxaqueca, com a cefaleia, do que os meninos? Aí tem um fator relacionado aos hormônios, né? Um dos gatilhos para desencadear a crise de enxaqueca é a alteração hormonal. É por isso que muitas mulheres referem uma piora no período da menstruação, pode ocorrer piora no período da ovulação e lá na frente, na menopausa também de novo. Vamos falar da cefaleia com aura. Muitas pessoas sofrem com esse tipo de cefaleia e algumas acabam tendo problemas até com anticoncepcionais. Elas não podem tomar anticoncepcional porque se sentem mal. No que isso pode trazer de problemas quando o assunto é AVC ou qualquer outro tipo de problema? Então, primeiro é importante a gente falar o que é essa aura, né? Então, a aura são fenômenos neurológicos, sinais neurológicos que podem ocorrer dentro do contexto da doença enxaqueca. Então, muito frequentemente, a aura é visual, que você tem uma alteração. Só enxerga de um olho. Na verdade, você está enxergando. Se você tampar um olho, se você colocar sua mão aqui no olho, a sensação é que você não está enxergando aqui. Se você fechar isso aqui, é a sensação que você também não está enxergando aqui. Mas, na verdade, é só uma sensação. Eu digo isso porque senti várias vezes dormência em braço, que você pensa que você está ficando com algum problema mais grave, né? É uma aura sensitiva. Dormência em língua. Ou ter dificuldade até na fala. Sim. Mas, assim, para ser uma aura de enxaqueca, é importante que o médico avalie, dê esse diagnóstico. E, geralmente, ela não dura mais de 60 minutos. É transitória e vem seguido de uma dor de cabeça na grande maioria das vezes. Relacionado à questão do AVC. Só falando na questão do AVC, então, os estudos mostram que quem tem enxaqueca com aura, se tomar um anticoncepcional à base de estrogênio, existe um fator protrombótico, um aumento da possibilidade de fazer um AVC. Então, a gente orienta que quem tem enxaqueca com aura não tome anticoncepcional com esse hormônio estrogênio, porque pode tomar anticoncepcional sem estrogênio, só a base de progestágena. Mas eles não mostram esse aumento do risco de AVC em pessoas que têm enxaqueca sem aura, porque tem pessoas com enxaqueca que nunca apresentaram aura. Certo. E vamos falar da trombose nesse caso também, relacionada a medicamentos e enxaqueca. Isso também tem alguma coisa a ver ou não? A enxaqueca em si já aumenta o risco, né? E de medicamentos, a gente vê que aumenta o risco de trombose, são os anticoncepcionais e também anabolizantes, hormônio-anabolizantes aumentam. Os remédios que são próprios para fazer tratamento de endometriose, por exemplo, alguns medicamentos realmente não fazem muito bem para a cefaleia, né? É porque na endometriose pode ser usado hormônio, né? Sim. Então, se o paciente tiver uma enxaqueca, ela pode piorar com o uso daquele hormônio. E é importante relatar, né? Exatamente. Esse tratamento, ele tem uma duração de muito tempo, doutora?
Olha, quando o paciente tem uma enxaqueca muito frequente, mais de 15 dias no mês, geralmente a gente começa um tratamento preventivo. E aí, em torno de 6 meses a 1 ano, a gente mantém aquela droga, aquela medicação. Significa que o paciente está curado? Não. Significa que a gente deu uma modulação cerebral, diminuiu o limiar de dor, ali a excitação cerebral, mas pode ser que lá na frente ele tenha de novo, porque a enxaqueca ela tem uma base genética. Doutora, por que essa cefaleia, algumas cefaleias mais fortes, né? Porque são várias, acredito que tenha uma específica que ela venha realmente trazendo alguns danos até para a forma da pessoa trabalhar. Tem situações que a pessoa dificulta realmente a fala, não consegue falar, não consegue entender o que as pessoas estão falando. Que enxaqueca é essa? Que cefaleia é essa? Na verdade, tem um grupo de dores de cabeça chamada entrovoada, que a pessoa sente uma facada, uma punhalada, é muito intensa e atinge um ápice de dor muito rápido, em poucos minutos. Pode ser várias causas, como por exemplo a ruptura de um aneurisma cerebral, que vai levar a um AVC hemorrágico. Pode ser uma dissecção, um rasgo numa artéria da cabeça. Então, quando a gente vê um caso desse, de uma dor muito intensa e que atinge o ápice muito rápido, e muitas vezes vem acompanhado de um sintoma neurológico, como confusão mental, dificuldade de falar, uma alteração no corpo, isso aí é uma urgência que o paciente tem que ir imediatamente. Na enxaqueca, geralmente, não tem isso. A enxaqueca ela é uma doença que vai aumentando, ela não atinge o ápice em segundos. Então, a gente tem que diferenciar até a forma de instalação. Verdade. Vamos falar relacionado à questão dos remédios paliativos ainda. Eu quero falar no que isso pode trazer de danos até para a memória da pessoa com o passar do tempo. Porque existem pessoas que não fazem tratamento, aí ficam nos paliativos, vão se levando nos paliativos. A gente sabe que hoje no mercado existem vários comprimidinhos próprios para cefaleia, para enxaqueca. No que alertar essa população relacionada a esse assunto. O uso prolongado desses remedinhos podem trazer problema na memória? Depende da classe da medicação, né? Por exemplo, uma dipirona normalmente não compromete a cognição, mas existem outras classes de medicamentos derivados de opioide, relaxantes musculares que podem estar nessa composição que prejudicam a memória. A própria cafeína, né? Que muitas vezes é acrescentada. E além de aumentar o risco de abuso, né? Do paciente estar toda hora tendo que usar aquela medicação porque entrou num círculo de dependência daquela medicação e a dor de cabeça cronificar. E se ser difícil já chegar nesse momento para o médico, a gente vai ter que fazer todo um tratamento. Doutora, por que as pessoas ligam tanto a enxaqueca, a cefaleia com o intestino? Na verdade, a dor de cabeça da enxaqueca, ela tem sintomas gastrointestinais. Então, muitas vezes o paciente refere por isso. Então, ele fica assim, enjoado, empachado, nauseado. Pode ter alteração intestinal também, mas geralmente a que está associada com esses sintomas gastrointestinais é a enxaqueca. Ela ter sintomas gastrointestinais e também alimentos desencadear. Então, às vezes a pessoa fala, eu estou comi alguma cor que não me caiu bem e eu tive dor de cabeça. Porque a enxaqueca, ela também tem gatilhos alimentares, que pode ser cafeína, queijos amarelos muito envelhecidos, bebida alcoólica, o aspartame, o adoçante aspartame. Então, existem vários tipos de alimentos que podem desencadear a crise de enxaqueca. Faltou alguma dica para a gente passar para quem está em casa? Eu acho que falar os sinais de alarme, né? Porque, como eu falei, algumas dores de cabeça são secundárias a coisas mais graves, né? Então, se o paciente sentir uma dor de cabeça que tem um início súbito e atinge uma intensidade máxima em pouco tempo, tiver sinal neurológico, né? Dificuldade de falar, uma dor de cabeça que piorou o padrão, que vem com febre, que dor no pescoço, que não melhora, que acorda o paciente de madrugada por conta da dor, são alguns exemplos de que é importante procurar ajuda médica o quanto antes. Muito bom. Foi muito bom conversar com você, a gente falar sobre esse assunto. Essa abertura, ela é necessária. Muitas pessoas sofrem, né, com enxaqueca, com cefaleia e em épocas de climas quentes também, né? Algumas pessoas não se dão muito bem com o clima quente relacionado à cefaleia, né? Outro gatilho também. Quero agradecer por você estar aqui com a gente. Quem quiser entrar em contato com você, pode entrar através do Instagram também, né? Isso. Estou lá no Instagram,
Fernanda Castro. fernandacastro.neuro. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. É muito sempre um prazer obrigada. estar com você aqui.